Sejam muito bem-vindos à nossa TPME, nossa Terça para Mulheres Empreendedoras. Eu preparei um material muito bom para vocês de já começar aí 2022 arrasando nas vendas. Por que eu quis trazer esse material denso para vocês logo no começo do ano? Porque quando eu atendo algumas confeiteiras em consultoria, a maior dificuldade das confeiteiras, 99%, é planejamento de vendas. Hoje em dia, para empreender no ramo da confeitaria, tem muitas coisas além da cozinha que vocês precisam saber. E eu sou essa pessoa que vem falar para vocês isso. Um dia faz diferença na nossa vida e esse ano a gente vai errar? A gente vai errar, mas a gente vai errar com planejamento. Pega papel e caneta que vocês vão precisar. O planejamento de vendas é o que é, na verdade, né? É um cronograma completo de ações, de determinadas coisas que vai orientar no percurso das suas vendas. E ele deve ser feito por um período determinado. Então, com um planejamento, é possível trabalhar com foco nos objetivos, né? Com foco naquilo que você quer, alcançando os resultados que você quer de uma forma mais assertiva e otimizada. O que é assertiva? Uma forma mais verdadeira, mais assim, é aquilo que a gente afirma, é aquilo e pronto. Então, você fazendo um planejamento de vendas, você vai conseguir exatamente o ponto do seu planejamento de vendas, o ponto do seu lucro, o ponto da sua margem de lucro, tá bom? E otimizada por quê? Porque é uma maneira aprimorada de fazer uma coisa, é uma maneira melhorada, ela tá aperfeiçoada, tá? Então assim, não é simplesmente a venda por vender, porque a venda todo mundo vende, você faz aí, posta no Instagram, posta no seu WhatsApp e deixa o universo agir. Planejamento de vendas a gente faz, né? Não que a gente não vai permitir que o universo vai agir, mas a gente precisa fazer o planejamento para a gente conseguir acertar nas nossas decisões, acertar o quanto a gente vai ganhar no final do mês, acertar o quanto vai vender, envolve estoque, envolve um monte de coisa, tá? Então, pensar e documentar todas essas etapas, todo o processo antes de você colocar a mão na massa. É essencial que você consiga fazer isso para você conseguir vender mais, para você conseguir atingir outro patamar de venda. Então, se você vende hoje 10 bolos por dia, quando a gente faz um planejamento focado com objetivo, meta alinhados, a gente consegue vender mais e melhor. Qual a diferença entre fazer um planejamento de vendas e simplesmente vender, que foi o que eu falei aqui para vocês? Então, qual a diferença da gente fazer um planejamento de vendas e a gente simplesmente sair vendendo aleatoriamente? Acordei hoje e vou fazer 5 bolos. Acordei amanhã, vou fazer 10. Isso não pode acontecer. Já está acontecendo, mas não pode acontecer mais, tá bom? Então, a gente tem um cenário hoje em dia cada vez mais competitivo. O consumidor, o nosso cliente, ele está cada vez mais exigente. Então, é importante que ele perceba que ele está comprando de alguém preparado. Foi o tempo, sabe, gente, que a confeiteira era uma boleira, era uma pessoa que fazia bolo e fazia só por encomenda e fazia só quando tinha aniversário. Hoje em dia não, a boleira é uma confeiteira, ela é uma empreendedora, então ela tem que ter uma visão além do que a gente vê, do que o cliente vê. Então existe também uma questão muito importante que quem trabalha por conta própria tem que saber que tem meses que as vendas elas vão cair. Então, por exemplo, janeiro agora é um mês que tem menos venda. Então, você tem que saber aí, sabendo da sua região, do seu negócio, do seu produto, qual é o mês que você tem menos venda. Por quê? Para você não ser pego de surpresa. Você não pode tomar surpresa no seu negócio. Você não pode tomar uma surpresa em informação daquilo que você tem. Então, por exemplo, você está aí
na confeitaria, você não é nova na confeitaria, já tem aí uns bons anos vendendo seus bolos, vendendo seus doces. Você sabe que janeiro é um mês ruim. Você sabe que dezembro você vai trabalhar pra caramba. Vocês sabem também que a Páscoa é uma excelente data para vocês trabalharem. Então vocês não podem deixar para ser pegas de surpresa. Janeiro tá sendo um mês ruim. Não, vocês têm que se planejar, né? Fazer o seu planejamento de vendas, porque você sabe que janeiro é um mês mais fraco, você precisa conhecer o seu negócio suficientemente para conseguir se manter naquele mês. Ou seja, planejar os outros 11 meses, vamos supor que dos 12 meses do ano, só janeiro seja um mês fraco. Você tem que planejar os outros 11 meses para suprir as despesas de janeiro também. E isso é extremamente importante, tá bom? Então, se você simplesmente vende sem planejamento, você vai se deparar com muitas dificuldades. E essas dificuldades podem levar você a contrair muitas dívidas e até mesmo desistir do seu negócio. Essa semana mesmo eu atendi uma confeiteira que falou: Érica, muitas vezes eu pensei em desistir. Por muitas vezes eu pensei que meu negócio não dava lucro, não era para mim. E não é isso que acontece. Vocês não veem o lucro de vocês por falta de organização, por falta de planejamento. E o pior, vocês sabem disso, que todas as vezes que eu faço uma consultoria com uma confeiteira, elas falam: pior que eu sei disso, eu sei onde eu tô errando, mas eu não faço. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Eu tenho uma fisioterapeuta, que é uma amiga minha, e ela sabe que dezembro e janeiro, para ela não tem faturamento. Então, o que ela faz? Ela trabalha 10 meses do ano para suprir 12 meses de despesas que ela tem. Porque, afinal de contas, a vida não para. Você para, ela não trabalha nem dezembro, nem janeiro. Mas o que ela faz? Ela trabalha 10 meses para suprir 12 meses. Érica, como eu faço isso? Vou dar um exemplo para vocês. Então, vamos supor que vocês queiram um salário de 5 mil reais por mês. Então, vai dar quanto? Vai dar 60 mil reais por ano. Para você trabalhar 10 meses e suprir 12 meses, você vai usar 5 mil por mês e você vai ter que faturar no total 6 mil por mês nesses 10 meses para dar 60 mil. Aí o que você vai fazer? Um planejamento para ganhar 6 mil reais por mês. Quando você receber 6 mil reais por mês, você guarda esse vai viver com 5. Quando der 10 meses, você já vai ter 10 mil reais guardado para viver mais 2 meses. Então, vou voltar, tá? Se você quer ganhar 5 mil reais por mês e sabe que em 2 meses você não vai conseguir trabalhar, você tem que faturar 6 mil reais, guarda 5 mil reais Isso eu tô falando a grosso modo, tá, gente? Tem que fazer cálculo de precificação do seu produto, tem que fazer o planejamento de vendas. Eu tô dando aqui só para abrir a mente de vocês, para vocês entenderem que vocês precisam fazer o planejamento de vocês para poder, em algum momento, não trabalhar ou não se deparar com um mês fraco. Já se preparar para isso. Por exemplo, se vocês querem tirar férias em janeiro de 2023, você pode começar já a se preparar este mês. Entendeu? Igual, esse janeiro não deu, em janeiro você precisa trabalhar. A gente tá fazendo planejamentos para algumas confeiteiras, eu tô caprichando no curso, gente, assim, para deixar o mais redondo possível para vocês conseguirem ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro vocês ganham, vocês só não conseguem ver esse dinheiro. Saber a importância de planejar, a importância de planejar a venda de vocês. Porque o planejamento de vendas, ele vai trazer mais tranquilidade e segurança para vocês. Você vai conseguir, você vai ter a oportunidade de descansar com a sua família. Você tem o poder de escolha. Eu estou aqui trabalhando porque eu quero, mas existem pessoas trabalhando em janeiro porque não tiveram a oportunidade de viajar. Então, eu quero que vocês tenham a opção de escolha.
Eu quero viajar em tal mês, então eu vou me planejar, fazer o meu planejamento de vendas para quê? Para janeiro de 2023 eu sair de férias com os meus filhos, eu poder ficar sem trabalhar e não ficar preocupada que tem conta para pagar, tá bom? Fazer o planejamento vai te trazer essa tranquilidade, vai criar ou vai ajustar, né? Você vai conseguir ajustar a estratégia da sua confeitaria o ano todo. O ano todo, você fazendo o planejamento, você consegue ter uma tranquilidade, uma paz. Porque é como você desenhar um passo a passo e aí você, sabe, não fica aquela ansiedade. Ai, será que esse mês vai dar? Será que o mês que vem não vai dar para pagar a conta? Será que isso? Será que aquilo? Não. Você já desenha, você planejou, então você sabe exatamente o que vai acontecer. E se você não fizer, o que você vai ter que fazer para acontecer, para o dinheiro entrar. Muitas confeiteiras têm essa sensação de estar perdida mesmo. Por que também é importante fazer o planejamento de vendas? Para você definir e planejar também as datas comemorativas. Por exemplo, a gente está em janeiro, mas a confeiteira já tem que estar pensando na Páscoa, porque a Páscoa é uma das melhores datas. E quando eu falo de data comemorativa, você tem que ter tempo para criar o cardápio de você com antecedência, escolher o produto adequado para aquele tema. A Páscoa tem que ser temática, é um trabalho mais elaborado, é um trabalho manual, é artesanal, então vocês precisam ter tempo. Eu vi muita gente agora em dezembro correndo, soltando cardápio de Natal depois do dia 15 de dezembro. Provavelmente, o que você poderia vender muito melhor se você tivesse antecipado esse cardápio para o seu cliente, entendeu? Então, você tem que estar à frente do tempo, à frente do seu cliente. Janeiro, aproveitando que é mais tranquilo, aproveita já para fazer o seu cardápio de Páscoa. Você precisa saber quais são os produtos que você vai trabalhar na Páscoa. Quais são os insumos que você vai utilizar para produzir esses produtos da Páscoa? Quantidade de estoque que você precisa ter na Páscoa? Você já fez todas essas perguntas para você? Quais são os valores dos insumos que você utiliza? Por exemplo, eu sempre brinco aqui com vocês, leite condensado tá o olho da cara. Então, a gente está em janeiro. Eu sei que esse é um item que vocês estão sempre de olho em promoção, mas vocês precisam saber quais os insumos que você vai utilizar na Páscoa para você aproveitar as ofertas, né? Aproveitar as oportunidades de ofertas, porque quanto menor você pagar no preço do seu insumo, maior a margem de lucro que você vai ter. Isso faz diferença. Érica, R$1 faz diferença, 50 centavos faz diferença, faz no longo prazo, entendeu? Então, vocês precisam estar atenta também para toda a listagem, todas as listas de insumos que vocês utilizam, tá bom? Só com essas perguntas que eu acabei de fazer para vocês. Quais são os produtos que você vai trabalhar na Páscoa? Quais são os insumos que você utiliza? A quantidade de estoque que você precisa ter? Os valores de insumo de cada insumo? E você já vai conseguir ter uma diferença, ver uma diferença na sua margem de lucro. Um parênteses aqui para margem de lucro. Por quê? Uma das dores de vocês é aí. Essa semana também falei com uma confeiteira que falou: eu pensei que eu estivesse ganhando mais. E quando eu precifiquei na sua plataforma, eu vi que eu ganho menos. Então, às vezes, você tem uma ideia de quanto você está ganhando e uma ideia não paga conta, uma ideia não faz planejamento, uma ideia é uma ideia, não é fato. Planejamento, a gente trabalha em cima de fatos. Precificar todo o seu cardápio. Por quê? Você tem que ver se a margem de lucro que você está tendo daquele produto compensa. Usando o mesmo o exemplo dessa confeiteira que eu atendi, ela vende pão de mel. O pão de mel, perguntei para ela, é o carro-chefe dela. Então, vocês aí no cardápio de vocês sempre tem um produto que é o carro-chefe, que é o que sai mais, que é o que as pessoas mais pedem. Sempre tem, né? O mais queridinho. Todo mundo no seu cardápio tem um queridinho. E o queridinho do cardápio dela é o pão de mel. Justamente o pão de mel, ela estava com uma margem, achando que estava com uma margem de lucro maior e estava menor.
E uma coisa que eu falei para ela que é importante vocês também saberem. Érica, qual é uma margem de lucro ideal para o meu produto? Uma margem de lucro menor do que 30% não compensa a produção desse produto, a venda desse produto. Se for para você ganhar menos que 30% de lucro, não compensa você produzir. Por quê? No caso dela, um pão de mel, ele não é simples de fazer, igual você pega uma massa de brigadeiro, que é rápida, enrolou, passou no granulado, foi. Pão de mel, ele tem várias etapas, pelo que ela estava me contando, demora 6 horas para ela fazer 30 unidades, então não é algo assim rápido. Então, se for para você ganhar 30% ou menos, não compensa. Por isso que eu tô fazendo esse parênteses aqui, que vocês precisam pegar o cardápio de vocês, precificar para ver se a margem de lucro que vocês estão ganhando tá valendo a pena ou se vocês estão trabalhando de graça, tá? Muitas vezes até pagando para trabalhar. Falado isso, se vocês tiverem alguma dúvida aí de precificação, depois manda mensagem, eu respondo vocês, tá bom? Tem ainda lá ericaprecifica.com.br. Para quem não conhece, vai lá dar uma olhada na nossa plataforma, tá incrível, ajuda muito vocês. Vocês vão ter muito mais tempo para fazer outras coisas do que ficar fazendo ficha técnica, tá? Então, se eu não fizer um planejamento de vendas, gente, o que acontece se eu não faço planejamento de vendas? O que acontece, vocês já sabem. Você vai continuar vendendo sem ver o seu lucro no final do mês. Você vai continuar trabalhando como uma maluca, paga as contas, né, do mês, compra as coisas para sua casa, para os seus filhos, mas você não vê o dinheiro sobrar no fim do mês para você realizar algo de concreto. Você não consegue realizar um sonho, você não consegue se comprometer para comprar uma casa, você não consegue se comprometer com uma parcela para você comprar um carro. Então, assim, você não consegue se comprometer para você fazer uma viagem com a sua família. Por quê? Porque se você não faz planejamento de vendas, você não sabe quanto você vai ter de lucro, você não tem como se comprometer com nada. Você concorda? A maioria de vocês erram. Não é que vocês não têm dinheiro, não entra dinheiro, entra muito. A confeitaria tá longe, muito longe de ser um ramo saturado, tá? Não é um ramo saturado, vocês ganham muito dinheiro. Mas o que acontece que eu percebo em consultoria? Primeira coisa de todas, vocês não separam, a gente já conversou isso aqui, não separa conta física de conta jurídica. Então, as contas da casa, vocês usam as contas a conta da confeitaria, faz tudo junto lá e misturado. Isso é uma coisa que dificulta vocês também verem o dinheiro, o lucro da confeitaria e o que é que você está gastando na sua vida pessoal. Então, isso é 100% das confeiteiras geralmente já caíram nesse erro. O que você precisa de cara fazer? Separar, né, o que é pessoa física de pessoa jurídica. Por exemplo, chegou uma conta de água, vence dia 10. Você tem ali, você recebe muito picado. Recebeu, pagou a conta do dia 10. Tem a conta de luz que vence dia 15. Pagou a conta do dia 15 com o dinheiro que recebeu do pedido de não sei quem. Tem a escola da criança ou tem um remédio para comprar. Pega do dinheiro que você acabou de receber de um pedido. Paga a farmácia. Então, assim, todo o dinheiro que entra, ele sai e você nem sabe com o que você gastou. Entendeu? Isso não pode acontecer. Nem que for, gente, sério, eu tive uma seguidora aqui, na verdade eu tenho, é que ela deu uma sumida. Ela colocava em envelopes. Eu tenho até essa foto ainda, vou mostrar pra vocês, depois eu ponho nos stories essa foto que ela fazia envelopinho, sabe? Envelope de lucro, envelope do que ia pagar, separava por envelopes. Então, por exemplo, dinheiro da confeitaria, você não tem conta ainda de pessoa jurídica, coloca no envelope da confeitaria, dinheiro seu, põe no envelope que é dinheiro seu. Enquanto você não tiver essa agilidade, separa por envelope, tá? Érica, como que eu faço isso? Eu não sei mexer no Excel. Pega um caderno, papel, anota tudo, como um diário, tá bom? Érica, qual o melhor momento para eu fazer isso? Gente, agora, no início do ano, é o melhor momento
para vocês fazerem planejamento de vendas. Porque a gente está com a energia lá em cima, a gente está com muita vontade de que as coisas deem certo, de que tudo de errado que a gente cometeu no ano de 2021, a gente não cometa de novo em 2022. A gente tá com essa energia de vontade de fazer as coisas darem certo, então a gente tá mais propensa a aceitar mudanças, a fazer as coisas diferentes, de uma maneira diferente. E vocês têm essa ferramenta incrível. Toda terça-feira eu dou uma aula diferente de graça para vocês. Então aproveitem esse momento. O momento é agora, tá? De quanto em quanto tempo você precisa fazer esse planejamento de vendas? Todo mês. Todo mês, Érica? Todo mês. Adota uma data, último dia útil do mês, último dia ou primeiro dia do mês. Você vai colocar todos os vencimentos das suas contas no último dia do mês e vai sentar e vai fazer o seu planejamento de vendas no último dia do mês. Todo mês, Érica? Todo mês. E outra coisa que a minha plataforma aqui, ó, a Anne, olha, visitem a plataforma, está me ajudando muito, ó lá. Vai lá, vocês vão olhar que a plataforma, o que acontece? Vamos supor que vocês tenham 20 receitas no cardápio de vocês. Você cadastrou a receita uma vez, vai ficar lá cadastrada. Se você alterar o valor que você pagou na Leite Moça, por exemplo, nas receitas que tiver o item Leite Moça, ela atualiza automaticamente de todas as receitas. E isso é um tempo incrível que você ganha para fazer o seu planejamento de vendas. Outra coisa maravilhosa que tem dentro da plataforma, tem um lugar lá que vocês conseguem fazer esse planejamento de vendas, tá? Quantos dias vocês vão trabalhar? Eu vou falar desse assunto ainda aqui, que eu já tô me antecipando, por isso que eu faço um passo a passo aqui, porque eu vou e volto. Vocês sabem, né? Eu me empolgo, aí já quero falar coisa antes da hora. Bom, então vamos lá. Todo mês tem que fazer esse acompanhamento? Tem que fazer planejamento de vendas? Sim, todo mês. Sabe por quê? Quem tem que saber o quanto você quer ganhar é você. Quem determina o quanto você vai receber naquele mês é você. Aonde que eu vejo que as pessoas mais erram nisso? Eu já falei pra vocês sabem que precisam fazer tudo isso que eu tô falando, mas vocês não fazem. Deixa a correria do dia a dia tomar conta. Quando acaba o dia, a gente tá só o pó. Eu entendo vocês, eu também tenho filha. E aí a gente só quer deitar na cama e morrer. Não é mesmo? Mas vocês não podem esquecer que confeiteira vai além de cozinhar. Por isso também, olha eu fazendo aqui meu jabá na minha plataforma, por isso também que a minha plataforma, ela também foi feita para você precificar pelo celular. No momento que você quer dar uma sentada, ou você vai levar uma criança no médico, você está esperando ali na recepção, você consegue pegar o celular e precificar, ou você está assistindo a televisão e precificando ao mesmo tempo. Então assim, qualquer momento, qualquer lacuna do seu dia, qualquer tempinho, 5, 10 minutos que você tenha, pelo celular você consegue precificar. Você não precisa só do computador, tá bom? Por onde eu começo a fazer o meu planejamento de vendas? Planejamento de vendas, eu separei aqui para vocês 5 passos para você fazer o seu planejamento de vendas. Primeiro passo é você fazer um diagnóstico. Perguntas que você tem que responder para você mesma. Como você tem feito as suas vendas? Quanto você está faturando por mês? Você sabe? Qual o produto que você mais vende? Você vende para o consumidor final ou você tem pontos de revenda? Sim, você vende para uma pessoa que aquela pessoa revende o seu produto. Você tem catálogo de produtos? Já está redondinho, bonitinho? Esse seu catálogo de produtos está todo precificado? Todas as suas receitas estão precificadas? Quantos dias da semana você quer trabalhar? A vantagem da gente trabalhar em casa é a gente poder fazer o nosso horário, a gente poder levar um filho para a escola e buscar. Eu, por exemplo, detesto trabalhar segunda-feira de manhã. Não quer dizer que eu não trabalhe, mas tem segunda-feira
que eu me permito não trabalhar de manhã. Sexta-feira à tarde é outro tempinho que eu não gosto? Não gosto também. Se a gente puder, a gente emenda, emenda. Então você define. Se você faz um planejamento de vendas, você consegue determinar quantos dias você vai trabalhar na semana, tá bom? Primeiro passo que eu falei para vocês, diagnóstico. Faça uma análise interna, uma análise detalhada de como está a sua confeitaria hoje. Como você tem feito as suas vendas, quanto você está faturando, se você vende para o seu consumidor final ou você tem ponto de revenda, se você tem catálogo dos seus produtos, se todos os seus produtos estão catalogados, precificados e valendo a pena, né, tendo uma margem de lucro, uma margem de lucro decente, justa para você e para o seu cliente. Porque não é justo nem para você trabalhar de graça e também não é justo para o seu cliente você colocar o preço da sua cabeça, né? Então as coisas precisam ser precificadas. Bom, quantos dias você quer trabalhar da semana? Lá na plataforma, na minha plataforma, você consegue colocar lá quantos dias você quer trabalhar e quanto você precisa vender por dia para você, né, fazer que nem eu faço. Sexta eu não vou trabalhar, segunda. Então você consegue esse planejamento que eu tô falando aqui para vocês vão conseguir determinar quantos dias vocês vão trabalhar. Por quê? Se você determinou que você vai vender 60 pães de mel num dia, se você não trabalhar um dia, você vai ter que vender 120 no outro dia. Entendeu? É mais ou menos assim que funciona. Segundo passo, você tem que saber exatamente quais são os seus objetivos e metas. Gente, quando eu falo de diagnóstico, é a mesma coisa quando a gente vai no médico. A gente tá doente, eu tô muito doente, tô com enxaqueca, blá blá blá. Pra que a gente chega lá no médico, o médico olha pra nossa cara e fala assim: o que você tem? Aí você fala, eu tô com dor de cabeça, eu tô gripada, eu tô isso, tô aquilo, você fala o que você tem. Aí o que ele vai fazer? Ele vai pedir para você fazer um exame, para o quê? Para te dar um diagnóstico, para falar, olha, você está com enxaqueca, você está só resfriada, então é isso, a gente precisa de um mapa, de uma, como que chama? No meu tempo falava chapa, mas é raio-x da sua situação, tá? Feito esse raio-x, a gente vai para os objetivos. Diante do seu diagnóstico, diante do que você tem, diante do que você já viu, né? Já listou ali tudo que você tem feito, você vai determinar o seu objetivo. Você precisa saber. Hoje, você sabe o quanto você fatura? Muitas confeiteiras falam pra mim, Érica, eu não sei quanto eu faturo. Ou eu tô faturando R$1.000 por mês. Ou hoje eu sei que eu vendo muito, mas eu não sei o quanto eu vendo. Gente, acho que isso é a pior coisa. Como é que você não tá rica? Vende muito e não tá rica? Por conta desses ajustes que a gente precisa fazer, né? Porque vocês têm um potencial muito grande na mão, mas precisa ajeitar algumas coisas aí, tá bom? Então, qual é o seu objetivo? E quanto você quer vender? Então eu falo, qual é o salário? Eu fiz uma vez um cálculo para vocês de que geralmente uma confeiteira teria aí um salário de 2.100 e pouco, 2.200, 2.500, depende, né? Da confeiteira. Mas você determina o seu salário. Você precisa aqui, nesse segundo passo, saber qual é o objetivo que você quer atingir. Quanto você quer vender? Quanto você pretende vender por mês, o quanto você pretende vender por dia. O negócio é detalhado, viu, gente? O quanto você pretende de lucro no seu final do mês, de dinheiro no bolso, né? Já abatendo todos os custos da produção do seu produto, por isso que tem que precificar. Quantos dias da semana você pretende trabalhar? Então, por exemplo, que eu tava falando, foi no médico, tá doente, qual é o objetivo? Curar, né? Então, você fez lá o diagnóstico do seu plano de vendas. Érica, eu não tô vendendo. Qual é o teu objetivo? Vender. Érica, eu tô vendendo 1.000. Qual é o seu objetivo? Eu quero vender 2.000? Eu quero vender 3.000? Eu quero vender 4.000? No meu curso, você aprende a vender
a faturar mais de 5 mil reais vendendo um produto. Então, você tem que saber onde você quer chegar. Eu sempre falo aqui, onde estamos e aonde a gente quer chegar. E o caminho você vai desenhar. O caminho é o planejamento, tá? Então, metas é o que eu preciso curar. Você vai, aí o médico vai falar assim, olha, você tem que tomar uma medicação de 8 em 8 horas durante 5 dias. Não deixe de tomar durante 5 dias, mesmo que você melhore, né? Quem é mãe aí sabe que a gente, quando vai dar antibiótico pro nosso filho, eles falam assim, mesmo que ele melhorar antes do período lá do antibiótico, não deixe de dar o ciclo completo. Por quê? Porque senão depois, se precisar tomar um antibiótico de novo, ele não vai fazer o efeito, aí tem que tomar um mais forte. Então, quando a gente tem uma meta para cumprir, tem uma metodologia, tem uma receita para seguir, mesmo que você tá lá, vendeu num dia certinho, vendeu no outro, ganhou dinheiro para pagar a conta de luz, não, gente, não pode. Vocês estão vendendo, continua vendendo. Estão faturando, continua faturando. Entendeu? Eu já falei isso aqui também. Produz, vende, ganha um certo dinheiro, gasta, chega aqui. Nunca evolui, tá sempre no mesmo lugar. A gente não quer patinar 2022, a gente quer crescer. Então, como que eu faço essas metas, Érica? Vou falar aqui para vocês de uma maneira mais simplificada, tá? Então, vamos lá. Minha meta é o quê? Trabalhar de segunda a sábado, 26 dias na semana. O meu carro-chefe é o pão de mel, tá? Isso eu tô falando como se vocês estivessem falando pra mim, tá, gente? Então, pensa aí e se coloque no lugar como se vocês estivessem falando comigo. Então, Érica, a minha meta é faturar 3 mil reais e hoje eu faturo 1.000 e quero 3 mil reais livre na minha mão. Então, vamos lá. Meta, quero trabalhar de segunda a sábado. Produto que eu quero trabalhar é o pão de mel. A quantidade ideal que eu vendo por dia são 60 unidades de pão de mel. Qual é o valor que você vende o seu pão de mel? Você coloca, eu vou vender o meu pão de mel a R$7. Você precificou o seu pão de mel? Precifiquei, Érica. Então, vamos lá. Quanto você vai ter de lucro? Eu sei que o meu lucro vai ser de R$2,13. Quanto você pretende vender por dia? Bom, se eu vou vender 60 pães de mel por dia e eu vou trabalhar 60 dias, eu preciso faturar quanto por dia? Essa conta vocês têm que ter, gente. Eu fiz aqui, né, minha colinha, R$420 por dia você precisa vender de pão de mel, tá? Durante 26 dias... 60 pães de mel por dia, para o quê? Para você ter R$127,80 de lucro por dia e R$292 dos 420 que é a sua venda. Por exemplo, eu fiz 60 pães de mel, vendi 60 pães de mel. Quanto entrou no meu caixa? R$420. Aí o que eu faço? 127 eu vou colocar no meu envelope de lucro e R$292 eu vou colocar no meu envelope de custo. É isso. Para quê? O envelope de custo é o dinheiro que você vai, é como se fosse o seu fluxo de caixa, é o dinheiro que você vai comprar os seus insumos, é o dinheiro da confeitaria. E os R$127,80 de lucro é seu. Todo dia você põe aquele dinheirinho ali e guarda. Para quê? Para no dia 30 você pagar as suas contas pessoais, não são as contas da confeitaria. As contas da confeitaria você paga com os R$292 por dia, tá bom, gente? Então, é isso que vocês têm que fazer, é esse jeito de meta que vocês têm que utilizar, tá? Esse seria o segundo passo. Qual estratégia você vai utilizar para fazer esse acompanhamento, esse planejamento de vendas? Você vai fazer um fluxo de vendas. Como é que eu faço esse fluxo de vendas? Gente, simplicidade. Então, você vai pegar um caderno, se você não tem intimidade com Excel, colocar lá, hoje é dia 4, né? Qual é a minha meta de venda? 60 pães de mel. Quantidade que você vendeu, você coloca. A quantidade que você vendeu em reais, você coloca. O custo
que você tem que ter precificado o teu produto, você coloca qual o custo do seu dia e o lucro do seu dia. Simples assim. Dia 5, minha meta de pão de mel para vender são 60 pães de mel, quantidade que eu vendi no fim do dia, quantidade que eu vendi em reais, o custo por dia do teu produto, o lucro por dia que você fez. Então, por exemplo, minha meta é vender 60 pães de mel. Eu vendi 60, legal. Você vai colocar ali o que você vendeu 60, quanto você vendeu em reais, que é 60 vezes os 7 reais, que é o valor do seu pão de mel. Vai pegar os 60 vezes o custo do seu pão de mel e vai colocar ali, e o teu lucro também. Fez isso anotado, pega o envelope separadinho e põe lá. É tipo um bolinho de chuva, falando a linguagem de vocês. É o basicão, é o básico. Mas se você entender o conceito, depois você incrementa da maneira que você quiser, entendeu? Então, faz do jeitinho que eu tô falando, no simples. E depois, conforme você entender o conceito, estiver fazendo de uma forma mais automática, mais tranquila, aí você vai incrementando da maneira que você quiser, tá bom? Quarto passo são os dados de desempenho. O que é isso, Érica? Você precisa colher todos os dados de desempenho, tudo que você escreveu o mês inteiro, do que você colocou como meta, do que você vendeu, o quanto você vendeu por dia e tal. E aí você vai colher todos esses dados. Eu percebi que segunda-feira não é um dia bom para sair para vender o pão de mel. Eu percebo que no final da semana as pessoas consomem mais doce. Por quê? Toda segunda-feira todo mundo tá de dieta. Então, segunda-feira de manhã, gente, não tenta vender nada para quem quer comprar. Tentar pode, tô brincando, mas geralmente vai ser um dia mais difícil segunda-feira de manhã, porque todo mundo, principalmente em janeiro, todo mundo tá de dieta segunda-feira de manhã. Então, assim, vai colhendo esses dados conforme vocês vão vivendo e anotando nesse caderno. Vocês vão perceber qual é o melhor dia da semana para vocês venderem, qual é o pior dia. Vocês vão descobrirem pontos de revendas, quais as possibilidades que vocês podem ter. Então, por exemplo, esse mês, poxa, eu queria vender 60 pães de mel nesse mês e eu não consegui bater a minha meta de 60 pães de mel. Por quê? Será que eu posso falar com uma amiga minha? Não sei se todo mundo sabe, mas eu trabalhava em banco. Eu trabalhei 26 anos no banco. E quando eu fui criar esse método de vendas que eu vou ensinar no meu curso para vocês, que é para vocês ganharem mais de 5 mil reais por mês, eu fui vender brigadeiro. E o que eu fiz? Eu pedi para as minhas amigas que continuam lá trabalhando no banco se eu podia levar os brigadeiros para elas revenderem para mim. Então, vocês têm essa possibilidade. Eu preciso vender 60 pães de mel no dia. Eu vendi só 50. Gente, pega uma amiga, liga, olha, será que eu posso deixar 10 pães de mel por semana para você aí, pessoal comprar e tal? Então, assim, ir atrás, né, de um ponto de venda para você. Escolas, gente, eu achei sensacional essa aluna que eu atendi. Ela faz porta a porta. Ela é bem eu, assim, porque eu sou dessa. Se eu tiver que sair para vender, eu vou vender. Eu não aceito não vender. Então, vocês precisam colher os dados de desempenho de vocês. Bom, eu preciso vender 60 pães de mel. Eu vendi 50, eu vou pegar os 10, vou pôr na sacola e vou sair para vender. Então, achei muito legal que ela faz o porta a porta e ela falou para mim que dá resultado. Então, você dá para ela, dá para todo mundo, deu para mim também, tá? Então, escolas, cabeleireiro, trabalho das amigas, trabalho do marido, entendeu? Põe lá, faz uma marmitinha lá numa caixinha de isopor, coloca lá e pede pro marido levar. À tarde a mulherada vai querer comer um pão de mel e depois você vai acabar fazendo uma clientela nesses lugares. Eu lembro que quando o Márcio também trabalhava em empresa fora, tinha um rapaz que vendia lá no trabalho dele. E ele comprava doce e trazia para mim. Então, esses lugares, assim, de você pedir para alguém levar, ou o marido, ou uma amiga, dá resultado, tá? A gente precisa só parar de ter vergonha e pedir mesmo para vender.
Bom, e o quinto passo é você avaliar todos esses dados e verificar o que você pode melhorar. Qual é o ponto que eu digo aqui, né, dessa avaliação, repetir, por exemplo, aquilo que deu certo, você pode repetir, tirar aquilo que deu errado. Por exemplo, você colocou num ponto que não vira a venda, não vai vender, ou você colocou num ponto que derrete todo o seu pão de mel lá. Já tem docerias, né, que eu já vi que tem um vidro, coloca lá na frente, derrete tudo, mas você precisa avaliar para ver. Tira o que deu errado, repete o que deu certo, implementa o que você sentir necessidade de melhoria nesse processo, tá bom? Tudo isso, todos esses 5 passos são importantes para você criar esse planejamento de vendas. Vou falar mais para você. Olha, saiu uma matéria no Infomoney do Pablo Santana, que ele falou que apenas 10% das médias empresas, não é nem pequena, que nem aqui a gente trabalha com MEI, né? Microempreendedor. Das médias, nem 10% das empresas médias no Brasil tem planejamento de longo prazo. E ele chama isso de imaturidade, de falta de maturidade na gestão. Por quê? Porque isso, você não fazendo um planejamento de vendas, você pode sim acabar com a vida da tua empresa, né? E até querer desistir. Sendo que é uma coisa que vai dar um trabalhinho para você no começo, mas depois você vai fazer tão automático que vai deslanchar, vai embora, tá bom? Então, 10%, pensa nisso. Se as empresas médias não fazem isso, que dirá quem é MEI, quem é microempreendedor. Então, se você que tá aqui já começar a fazer esse planejamento hoje, né, ou amanhã, seguir um pouquinho do que eu ensinei aqui para vocês já vão estar à frente de empresas grandes, tá bom? Todo mundo tá aí passeando, a gente quer passear em janeiro de 2023 também. Se o momento não for agora, gente, eu não sei qual é o melhor momento. O momento é agora. Eu até postei esses dias, né? Eu coloquei, se não for hoje, quando? Se não for você, quem para fazer as coisas? Porque eu, gente, nunca tive ninguém que fizesse as coisas para mim. Sempre tive que batalhar, que lutar muito para ter tudo que eu quis da minha vida. Eu sei que quem me segue aqui, tem muita mulher que segue, todo mundo tem uma história, né, de vida muito especial, e eu sei que vocês batalham muito. E quem trabalha com cozinha, trabalha com coração, né? E não é um trabalho fácil, é um trabalho pesado. Muitas de vocês têm filhos, enfim, trabalha muito. Então não é justo com você não ganhar dinheiro, não ver o seu dinheiro no final do mês, né? Afinal de contas, todo mundo tem sonhos, todo mundo quer descansar de vez em quando, todo mundo tem o sonho da casa própria, tem o sonho de levar um filho para comer aquilo que quer, de passear. Então é isso. Então a gente precisa mudar hoje. Hoje é o dia. Vocês sabem disso, que eu estou à disposição de vocês. Então, vocês aproveitem, né? Aproveitem essa oportunidade de ter alguém que dê um direcionamento para vocês. Sigam, né? Tudo isso que eu falo aqui para vocês, porque eu não falo do nada, né? Baseado em estudo, baseado em atendimento, e é baseado naquilo que dá certo. Não tô falando por falar aqui pra vocês não, tá? Tô falando porque dá certo. Mande pras amigas, né? Mande pra quem você achar que merece esse conteúdo que eu dou aqui de terça-feira. Beijo pra vocês, boa noite. Beijo, tchau!